Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 4 de julho, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos 23 ao 27. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, aqui é Paulo Barbosa. É uma alegria muito grande estar com vocês nessa terça-feira. Eu quero fazer um pedido muito especial. Quando eu estava preparando essa pregação, o Senhor colocava no meu coração que muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Então eu conto com você. Compartilhe essa pregação nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para o maior número de pessoas que você puder. Porque você vai estar sendo, junto comigo, instrumento nas mãos de Deus para levar essa palavra que pode salvar a vida de muitas pessoas. Hoje nós vamos meditar sobre esse grande acontecimento e que renova muito a nossa fé. Quando Jesus, pelo seu poder, Ele acalma a tempestade. Quantas pessoas hoje estão passando essa mesma situação de uma vida agitada. E Jesus hoje, Ele quer agir poderosamente da mesma maneira que Ele agiu naquele dia na vida dos seus discípulos. Jesus entra na barca com seus discípulos. E ali em alto mar, começa então uma grande tempestade. E aquela barca começa a ficar coberta pelas ondas. E Mateus vai fazer questão de dizer que Jesus dormia. Jesus descansava. Mas o mais importante, os discípulos custaram a perceber que Jesus estava ali. Então, quando eles veem que o barco já está afundando, eles chamam Jesus. Eles acordam Jesus, dizendo: Senhor, salva-nos, nós estamos perecendo. Meu irmão e minha irmã, hoje, o Senhor nos chama a entender o quanto Ele nos ama. E a entender que todos nós, todos sem exceção, estamos sujeitos às tempestades da vida. O barco é a nossa vida. É o caminho que nós percorremos até a eternidade. Mas nesse caminho, quantas coisas acontecem na nossa vida. Quantas situações. Às vezes chegamos a dizer, e eu já falei isso algumas vezes de mim e da minha família, que se nós fôssemos escrever a história da nossa vida que é aqui, daria um livro. Um livro, sim. Com alegrias, com vitórias, mas também com muitos momentos difíceis. E eu creio que os discípulos passaram por aquela experiência justamente para que eles pudessem
fortalecer a fé. E as tempestades que vêm na nossa vida, os problemas que acontecem na nossa vida, não são castigo de Deus. Deus não castiga assim. Isso não é castigo. São situações que qualquer ser humano está sujeito. São momentos difíceis que a vida nos traz. Uma doença, um problema na família, um problema financeiro e tantas outras situações que podem vir. Mas existe algo que muitas vezes nós esquecemos, como os discípulos esqueceram. Por um determinado tempo, Jesus está no barco da nossa vida. E não é nos problemas que nós devemos focar. Nós devemos lembrar a cada instante: Jesus está comigo. Jesus está no barco da minha vida. Jesus caminha comigo, porque Ele prometeu que eu não ficaria sozinho. Então eu quero te dizer hoje, por maior que seja a tempestade, por maior que seja a dificuldade que você está passando, Jesus está com você. O importante é termos essa certeza. E a diferença daquele que acredita no Senhor e daquele que não acredita é justamente a presença dEle. Porque os problemas todos vão ter. Mas o cristão, ele tem que ter uma reação diferente diante dos problemas que ele passa. E essa reação diferente é justamente a certeza que nós não estamos sozinhos. A certeza que Jesus está no barco e que no momento certo Ele vai agir. Que no momento certo o seu amor vai manifestar. Que no momento certo Ele vai se levantar para acalmar essa tempestade. É nisso que nós devemos crer, irmãos e irmãs. Quantas vezes nós desesperamos? Quantas vezes nós olhamos e achamos que já não tem mais jeito, que não tem mais saída? E desesperamos a ponto de entregar como se não tivesse mais solução. E nós esquecemos que Jesus está conosco. É essa certeza que nós devemos trazer no coração. Porque muitas vezes, e em muitas situações, preste atenção nisso, grava isso no seu coração. Em muitas situações, Jesus não vai impedir a tempestade. Em muitas situações, Ele não vai impedir que os problemas venham até nós. Mas em todos os momentos, Ele está conosco. Em todos os momentos, Ele está conosco. Então, se Ele está comigo, se Ele está com você, o que nós temos que fazer? Nós temos que clamar a Ele. Nós temos que pedir socorro, nós temos que louvá-lo por saber que Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos, é essa a certeza que nós precisamos trazer no nosso coração. Você, meu irmão, você, minha irmã, é um amado, é uma amada de Deus. Foi por mim, foi por você que Jesus derramou o seu sangue precioso. Jesus sabia que aquela tempestade viria. Por isso Ele estava ali com os discípulos. Você entende isso? Jesus sabe dos problemas. Jesus sabe dos momentos difíceis. Por isso Ele está conosco a todo momento e a cada instante. Os discípulos, quando eles viram que o barco ia afundar, eles foram acordar Jesus: Senhor, nos salva. E aí Jesus dá uma resposta, que é uma resposta para nós hoje também. Por que vocês têm tanto medo, homens fracos na fé? Por que nós temos medo? Porque nós deixamos o medo dominar a nossa vida nesses momentos difíceis? Porque
agimos como pessoas fracas na fé nessas horas? Porque nós esquecemos e deixamos o medo nos dominar, a ponto de esquecermos que o Senhor está conosco, a ponto de esquecer das promessas de Deus, a ponto de esquecer das palavras do Senhor: eu não vos deixarei sozinhos. Meu irmão e minha irmã, o medo é a armadilha de Satanás para minar e destruir a nossa fé. O medo é a arma que Satanás usa. Mas nós podemos vencer esse medo pela fé. É necessário que tenhamos fé. Essa fé que nos alimenta, que nos sustenta, que não nos deixa cair. Repreenda esse medo da sua vida. Repreenda essa ação do inimigo. E abraça as promessas do Senhor para a sua vida. Abraça porque Ele é fiel. Não deixe, meu irmão, não deixe, minha irmã, em nome de Jesus, que nada, nenhum medo, nenhuma dor, nenhuma angústia, tire os seus olhos do Senhor. Sabe, quando a tempestade vem, quando o inimigo sopra o seu vento contra nós, o que ele quer fazer é justamente isso: tirar a nossa atenção do Senhor, tirar o nosso olhar do Senhor. E quando nós deixamos de olhar para o nosso Deus e olhamos para os problemas, nós estamos abrindo a nossa mente e o nosso coração para o medo. E aí nós fracassamos. E aí a tempestade se torna até maior do que ela é de verdade. Porque o vento do inimigo, ele faz isso. Ele muitas vezes amedronta tanto que aquele problema, ele pode nem ser do tamanho que nós imaginamos. Quantas vezes vem uma dificuldade na nossa vida e nós, no desespero, tomamos ações erradas, porque esquecemos de olhar que o Senhor, Ele está conosco. Então, quando Jesus se levanta e fala com aqueles homens: por que vocês têm tanto medo? Sabe, é o Senhor dizendo: vocês não precisam temer, eu estou aqui. Tenham fé, acreditem que eu sou o Senhor da vida de vocês. E hoje o Senhor está dizendo isso para você. Não tenha medo. Confia em mim, eu sou o seu Deus. Eu estou com você. E nós vamos passar essa tempestade juntos. Jesus então se levanta e ele ordena ao vento e ao mar que acalmem. E naquele momento, uma grande calmaria se faz. É assim que o Senhor age. Após a dor vem a alegria, não é assim que nós cantamos? Após a tempestade vem a bonança. Após a tempestade vem a paz do nosso Deus. Então nós não precisamos ter medo. Precisamos acreditar. Eu vou passar esse momento difícil, porque o Senhor está comigo. Eu e minha família vamos vencer, porque o Senhor está conosco. Essa doença, essa enfermidade, esse problema não é maior do que o meu Deus. Por mais que o inimigo queira te mostrar que esse problema é grande, que esse problema é enorme, que esse problema não tem solução, pela fé nós olhamos. E essa fé nos dá a certeza que nós não estamos sozinhos. Meu irmão e minha irmã, a tempestade vai passar. A tempestade vai passar. Creia nisso em nome de Jesus. Creia. Creia que essa tempestade vai embora pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Enquanto essa tempestade não passa, não tire os seus olhos do Senhor. Não tire o seu olhar do Senhor.
porque Ele é fiel. Os discípulos então, quando viram aquele mover do Senhor, eles ficaram admirados. E eles perguntaram: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Sabe quem é esse homem? É Jesus Cristo, o Filho de Deus Pai. É aquele que, quando veio a esse mundo, veio para nos salvar, veio para nos amar, veio para nos resgatar, para nos dar vida nova. É Ele, o Senhor, que tem poder sobre o mar, que tem poder sobre tudo, que tem poder sobre o inferno, que tem poder sobre qualquer enfermidade. É Ele, e é através dele que essa palavra está sendo proclamada para a sua vida. E é Ele que te diz hoje: não tenha medo. É uma das palavras que Jesus mais fala nos evangelhos: não tenham medo. Coragem. Coragem, porque o Senhor está aí contigo. Meu irmão e minha irmã, por mais que agitada esteja a sua vida, essa palavra hoje é para lembrar que você não está sozinho. Jesus está aí no seu barco. Então aproveita esse momento. Chama o Senhor. Aproveita esse momento. Coloca a sua vida, seu coração diante dele. Ele sabe de tudo que nós passamos. Ele sabe de cada momento que nós passamos, de cada situação difícil. Por isso, hoje, o Senhor vem para nos lembrar: vocês não estão sozinhos. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, por essa oportunidade de pregar essa palavra, Senhor. Porque o primeiro a receber sou eu. Eu te agradeço, Senhor, por todas as vezes que esse mar agitado veio contra a minha vida, contra a minha família, e ali estava o Senhor. E eu creio, Senhor, que a cada tempestade que se levantar, a mão poderosa do Senhor vai estar conosco. Por isso, pela fé, eu quero entregar a vida desse irmão, a vida dessa irmã, desses que estão, Senhor, enfrentando momentos difíceis na sua vida, dessas pessoas que por qualquer motivo possam ter perdido a fé, a alegria de viver, e possam sentir que as suas vidas estão afundando, Senhor. E alguns acham que já não tem nem mais solução. Mas faz, Senhor, pelo Espírito Santo, que cada um possa lembrar que o Senhor tem o controle de tudo. Que o Senhor tem o controle de toda situação. Que a nossa vida, Senhor, está nas suas mãos. E que hoje, pela fé, muitos possam ouvir a sua voz, dizendo: não tenham medo. Coragem, eu estou com vocês. Eu creio, Senhor, que através dessa palavra, muitas pessoas, muitas famílias estão sendo restauradas pelo seu amor e pela sua voz poderosa que acalma as tempestades da nossa vida. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.